último capítulo de One Piece abriu muitos espaços para a gente pensar algumas coisas sobre os mistérios do Reino Antigo e a importância dos Gorosei para manter esse suposto equilíbrio do mundo, vendo que, obviamente, Insama comanda tudo. Mas a pergunta que não quer calar, já que eles são considerados deuses guerreiros, qual é a verdadeira força de cada um? E principalmente, se eles são tão fortes assim, quem vai lutar com quem? Afinal, a gente não tem 5 membros fortes o suficiente no bando dos Chapéus de Palha para ser tão importante a ponto de lutar contra um deus guerreiro. A gente tem Sanji, Zoro, Jinbe, mas Frank não está no mesmo nível deles. Sequer consegue utilizar algum dos 3 hakis. Quem seria então aquele que irá ajudar os Chapéus de Palha a vencer a luta contra o governo mundial, os Gorosei e Insama? Então vamos conversar um pouco sobre esse último capítulo, sobre os deuses guerreiros e principalmente a importância deles na batalha final de One Piece. Se você gostar, se inscreve aí no canal, você não perde nenhuma novidade, ainda mais nessa pausa aí que a gente vai entrar de um mês praticamente, a gente vai ter espaço para bastante teorias sendo criadas, formular novos pensamentos sobre algumas coisas, entender a verdade sobre a família de Insama e dos próprios Gorosei. Bom, começando o vídeo. Se a gente for pensar em deuses guerreiros, quem que vem na nossa mente? Se a gente pensar em todo o passado e tudo que a gente viu no arco de Wano, o mais próximo de alguém que atingiu esse nível foi Luffy, utilizando a Hito no Mi modelo Nika, atingindo a forma de Joy Boy e então conseguindo se transformar em alguém que era considerado um deus. Isso fez ele ter capacidades de luta inimagináveis, algo que apenas o próprio pensamento superava. Na verdade, nem isso, porque tudo que ele fazia era o próprio pensamento. Então, se a gente chegar perto de acreditar que esses deuses guerreiros possuem metade das capacidades de imaginação que o Luffy tem e que suas Akumas no Mi são tão especiais quanto, então os seus adversários precisam ser realmente pessoas qualificadas para enfrentar alguém que quebra até mesmo a realidade de One Piece. Os confrontos mais lógicos e, na verdade, o mais simples de se pensar é que Luffy enfrentaria Insama, o ser que é considerado o deus do mundo, que botou o mundo nessa escuridão, entre muitas aspas, trouxe a necessidade de ter alguém carregando a chama do amanhecer, a chama da revolução, sempre mostrando que o mundo estava, digamos que numa lua eterna. E a verdade é que esse ser não demonstrou nada de sua força, apenas ordens. Luffy vai ter que utilizar toda a sua forma da quinta marcha, que é o próprio Deus do Sol, para vencer a escuridão e a ambição de Insama de controlar completamente o mundo. Se isso é possível ou não, a gente vai ver na hora da luta. Uma pessoa que eu acho que pode se envolver nessa luta é ninguém mais, ninguém menos do que Nami. A gente sabe que ela é considerada a rainha do tempo, digamos assim. Isso estava até na blusa dela, em uma das capas que o Oda fez. E ela sempre teve uma temática muito importante com o tempo, junto com o sexto sentido que nunca foi explicado. A história da família dela, a gente não sabe nada. Então, realmente algo vai acontecer no futuro para ela ser importante. Precisa acontecer. E eu vou trazer uma teoria sobre isso em algum outro momento. Mas agora, ela é a melhor parceira para ajudar o Luffy numa luta. Como se os dois conseguissem agir de forma natural, sem conversar, mas estivessem em completa conexão na hora de um ajudar o outro. E eu estou ansioso para ver isso acontecendo novamente, parecido com o que foi a luta contra o Cracker. Já os outros Gorosei, aí vem uma grande questão. O da espada, que utiliza o sufixo Juro, é natural que enfrente o Zoro. Zoro em Wano era conhecido como Zorojuro, e agora ele tem a oportunidade de enfrentar alguém que é um deus guerreiro da espada, que tem conexões com o Wano, porque ele era o deus das finanças, né? E o Wano era conhecida como a Terra do Ouro, então tem muitas conexões até mesmo com o seu nome, que eu não vou explicar aqui, talvez em um outro momento.
Falar sobre tudo que esses Gorosei representam iria demorar horas, porque é muita coisa interessante para se falar. A questão aqui é que ele utiliza uma espada que muitos pensam ser a Shodai Kitetsu, a primeira das espadas amaldiçoadas e provavelmente uma das 12 mais fortes. Zoro tem de tudo para enfrentar ele e se tornar de fato o maior espadachim do mundo de One Piece. Talvez ele seja o último obstáculo e por isso a batalha contra os Gorosei é mais pro final do que a própria batalha contra Marshall D. Teach. Mas e o resto? Bom, vamos analisar o que a gente tem. Eu não acho que as batalhas vão ser, sendo bem sincero, um contra um. Almirantes podem ficar para os outros personagens. A gente tem uma grande frota, muitos aliados, talvez Hancock, talvez Sabo, talvez o próprio Shanks se auxilie nessa batalha. Então, vamos pensar que a batalha final seja os Gorosei contra os Chapéus de Palha. Quem vai enfrentar quem? Luffy e Nami enfrentando Insama? Zoro e talvez Chopper? Robin enfrentando esse Gorosei da espada, chamado Itan? Um nome incrível, o Oda é genial. Mas aí a gente começa a pensar em outras possibilidades. E Saturno é o deus guerreiro da defesa científica. Quem melhor para enfrentar ele do que Sandy e Frank? Ciborgues que foram completamente alterados, tanto com mudanças literalmente robóticas, mas também com o fator linhagem sendo alterado no corpo deles. Isso traz aí à tona um assunto que vai se tornando cada vez mais importante em One Piece, que é a ciência, a evolução dessa tecnologia capaz de criar monstros, pessoas muito fortes, capazes de ter uma Akuma no Mi no seu corpo, junto com habilidades extremamente fortes, o suficiente para serem consideradas umas armas mais fortes do que os Chichibukai. O Jinbe, eu sinto ele enfrentando o Deus Guerreiro da Justiça, porque parece que a justiça em One Piece não funciona da maneira correta, com simplesmente seres sendo atacados por ser de uma raça diferente. Então, quem melhor para derrotar aquele humano que pode ser alguém completamente arrogante do que um homem-peixe, o tritão mais forte do mundo, o primeiro filho do mar. Já o São Shepard Júpiter e o Marcus Mars, eu acho que entre um desses dois a gente pode ter um traidor. Por algumas coisas que eles são relacionados com fora da história verdadeira, mas também por algumas ações que um deles pelo menos teve durante a história. Ser alguém que sente muito as perdas e se incomoda com a maneira com que Ino-sama lida com o mundo. Destruir vidas a troco, às vezes, de demonstrar um exemplo. Isso pode não ser a melhor maneira que ele vê para cuidar de uma situação. Talvez essa descarga de pensamentos negativos seja algo para fazer ele trocar de lado. E eu realmente acho que isso pode acontecer. O maior problema seria a falta de uma força maior para enfrentar um desses dois. Sem Jinbe, Sandy, Luffy, Zoro, quem sobraria? Brook? Frank? Chopper? Robin? Claro, se todos se juntarem, talvez chegassem perto do que um Gorosei pode ser. Mas sem nenhum haki, sem nada para demonstrar sua força, eu acredito que a gente pode ter a volta de um velho conhecido. Ou uma velha conhecida, como você quiser, eu não me envolvo nessa treta. Yamato pode ser alguém que vai participar, não com algum objetivo, mas apenas por querer ajudar. É a única maneira que eu vejo alguém vencer um deles. A necessidade de ter o Haki do Rei avançado é basicamente o que torna alguém capaz de ser um lutador extremamente habilidoso em One Piece. Eu acredito mais ou menos que essas lutas vão ficar assim, né? Principalmente Saturno e Sandy, Ethan Baron e Zoro e o Topman Valkyrie contra o Jinbe. Essas são as lutas que na minha visão são as que mais encaixam. As outras duas eu acho complicado de pensar agora, porque nenhum Chapéu de Palha demonstrou perto do que é capaz. Talvez o Usopp renasça das cinzas após ele estar preso em Dressrosa ainda, porque a gente sabe que ele não fez nada até o momento. Quem sabe ele não volta para dar um oizinho. Mas é isso, eu vou ficando por aqui. Deixa aí sua opinião, quem você acha que cada um dos Gorosei vai enfrentar. Um abraço, valeu, fui!